Trabalho remoto para o exterior, melhor ainda, né? Esse é o assunto que eu tenho certeza que você tem interesse em saber. Eu e Gabriel vamos trazer aqui os dados da nossa pesquisa salarial, mas a gente não queria conversar sozinho, né, Gabriel? A gente resolveu trazer quem tem autoridade para falar aqui junto com a gente. E é sempre bom conversar com gente mais inteligente que a gente, para discutir sobre vários temas, né? Então, olha só quem a gente convidou aqui, ó. Pessoal de peso. Otávio Lemos é engenheiro de software, pesquisador e professor de computação, leciona há mais de 10 anos na Unifesp, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Irvine. Na UCI, ele trabalhou em diversos períodos, perfazendo aproximadamente 2 anos. Já apresentou o seu trabalho de pesquisa no Google, na Carnegie Mellon University e na UCI, além de inúmeros congressos internacionais. Anotando tudo aí, né? Em 2019, iniciou seu canal pessoal do YouTube, que ultrapassou 35 mil inscritos. Esse trabalho representa a sua aproximação com a indústria de desenvolvimento de software, tópico pelo qual é apaixonado e procura se especializar cada vez mais. Ganhou 3 prêmios Microsoft MVP e publicou o livro digital Arquitetura Limpa na Prática. Já li, muito bom, tá? Que vendeu mais de 1.500 cópias. Mais recentemente tem atuado também como engenheiro de software em empresas americanas. Mas não é só o Otávio. Trouxemos também o Renzo Nutitelli, engenheiro da computação formado pelo ITA, fundador da DevPro, já produziu conteúdo técnico e de carreira do canal do YouTube DevPro. Foi gerente de educação da Boozer. Atualmente é gerente líder técnico na Branching Minds, empresa americana que atua na área de educação. Já palestrou nos eventos PyCon US, Python Brasil, Ruby, Agile Valley, GDP e TDC. Então, vamos discutir aqui alguns números. Eu queria muito saber a opinião de vocês, não só como o mercado aqui no Brasil, porque a nossa pesquisa trata principalmente de desenvolvedores brasileiros, mas como vocês enxergam também as suas experiências e o que a gente pode projetar também para o futuro, né? E o bom é que, além de trazer 2 excelentes profissionais com muita experiência, nós estamos entre amigos, né? Então sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Eu sou fã, né, de vocês, tanto dentro das câmeras e fora das câmeras, né? Somos amigos aí também. Aprecio muito o trabalho de vocês e é um prazer aqui participar do podcast. Então, obrigada. Tudo bom? Também fã, né? Nos conhecemos ali, fomos vizinhos de condomínio, ainda somos praticamente vizinhos e começamos aí uma amizade. Então, para mim é um prazer aqui poder ajudar e contribuir um pouco com o conhecimento que eu tenho e compartilhar aqui com vocês. Esse aqui são alguns números sobre trabalho remoto, trabalho presencial, que a gente perguntou desse ano. A gente pode até fazer um comparativo com o ano passado, mas a pergunta principal é qual é o local, né, que a pessoa está trabalhando atualmente. E como a maioria que responde são desenvolvedores, tem outras pessoas também, tem pessoas que trabalham com DevOps, trabalham com ciência de dados, que também participam, né? E a gente viu que 61,77 estão aí no trabalho remoto. É maioria, mas já foi mais, né? Se a gente, por exemplo, comparar, vou colocar aqui 2023, chegou a 72%. Praticamente 73%, né, com 16% no híbrido. E se a gente for ver em 2024, estava ali também, o híbrido aumentou, o remoto foi caindo, mas ainda é maioria, né? Então, em 2025, a gente ainda fala de 62% praticamente. Eu tenho visto muita gente falando, tem muita empresa forçando a gente a ir para o presencial. Eu acho que isso é um caminho que algumas empresas estão tomando, mas tem muita empresa que já se adaptou muito bem. E para quem trabalha para o exterior, não tem outro caminho. Se você trabalha daqui, quer ganhar em dólar e trabalha para a empresa de fora, tem que ser remoto, não tem jeito, né? A não ser que você mude. A não ser que você mude. E tem empresas que fazem o híbrido, não sei se chega a ser híbrido, mas com encontros assim, trimestral, semestral, anual, né? Uma coisa assim. Que eu acho que particularmente valeria até a pena, né? Seria ótimo, né? Fazer viagem. E a gente perguntou sobre isso também, olha. Você foi pressionado, nesse ano a gente perguntou, para trabalhar no modelo presencial, quase 40% disse que sim. Como é que vocês enxergam esse mercado do remoto, do híbrido, do presencial? Esses números, eles realmente são realistas? O que vocês acham? Olha, eu acho que a pandemia foi o test drive, né? Para ver se funciona. Eu, particularmente, eu não acreditava muito em trabalho remoto. Eu achava que não era possível você, dentro da sua casa, né? Você entrar lá no escritório e se sentir trabalhando para uma empresa, né? De dentro da sua casa. Mas foi uma experiência que eu tive que realmente eu vi que é possível, né? É engraçado quando você entra ali no teu escritório, o lugar que você trabalha, e você liga ali o Slack
e começa a ter algumas reuniões, é incrível, né? Acho que a imaginação humana é muito forte, parece que a gente está dentro da empresa mesmo, né? Então foi uma opinião minha que eu mudei ao longo do tempo com a experiência, né? Eu achava que não era possível você trabalhar bem e ser eficiente no remoto, mas depois a minha opinião até mudou, acho que dá para ser até mais produtivo trabalhando remotamente. Na nossa área, né? Outras áreas pode ser um pouco diferente, né? Tem áreas que você precisa estar ali fisicamente junto, né? Por exemplo, a área de hardware não tem como você fazer remotamente. Então, é essa visão que eu tenho. Mas me parece que as empresas maiores, elas que já têm muita estrutura em termos de, sei lá, já tem um prédio lá, já tem um lugar ali para o pessoal trabalhar. Parece que essas empresas, depois da pandemia, começaram a voltar a ter mais gente presencial, trabalhando presencialmente. Mas eu diria que é difícil você chutar, assim, né? Eu diria que vai manter um pouco, pelo menos, sei lá, eu vou dizer que 50% poderia ser mantido como remoto, até porque tem muitas empresas que começaram na pandemia e começaram remoto. Então, assim, não existe outra realidade para essas empresas, né? A coisa que chama atenção é que, por exemplo, as big techs ou grandes empresas que têm as ferramentas, não é o caso do Slack, mas Microsoft, Google, o próprio Zoom, que tem ferramentas também que ajudam no trabalho remoto, elas mesmas estão incentivando a volta para o presencial. Né? Que ironia do destino essa. Aqui, por exemplo, se a gente pegar, a gente pode filtrar, júnior, 47,47%. Eu acho que faz sentido também, porque geralmente os júnior são as pessoas mais novas também. Eu sempre acho que trabalhar no presencial, começar a trabalhar no remoto é prejudicial. Eu acho que o contato humano, pelo menos no início de carreira, eu acho que até para você ter a própria disciplina para você conseguir trabalhar de casa. Pois né? eu sempre cito, né, a minha experiência, né? Falei, eu não conseguiria, eu acho que o quanto eu evoluí saindo de estudante para profissional se deu justamente por conta das experiências que eu tive em diversas empresas e depois com o meu próprio negócio. Então eu não consigo realmente transpor isso para uma realidade no remoto. Então, principalmente comunicação, acho que fez muita diferença no meu caso e eu não conseguiria virar essa chave, né, para dizer, putz, agora eu tô trabalhando, deixei apenas de ser um estudante se eu não tivesse presencialmente nos lugares. Como é que foi a sua migração de presencial para remoto, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o Otávio falou também da cultura da empresa. A minha primeira experiência foi antes da pandemia, foi na empresa Red Hat em 2015. Só que a cultura da empresa já era remota. E aí o curioso, a Red Hat tem escritório aqui em São Paulo, tem escritório na Carolina do Norte, e na verdade o escritório era usado para fazer os encontros informais. O trabalho era sempre feito no remoto. E uma das vantagens que eu vejo é, como é um trabalho intelectual, você precisa de tempo, se manter no que a turma chama de fluxo, né? Você está com aquele contexto. Se alguém te atrapalhar, você vai demorar para voltar ao contexto de novo, né? Então, para esse tipo de atividade intelectual, eu acho que o remoto ele é muito interessante. E aí, para mim, a questão cultural da empresa tem a ver mais com a gestão, que é como é que você vai gerir isso. Em software também, eu acredito que tem uma certa facilidade, porque você tem as entregas de software, você consegue ver se a pessoa está trabalhando pelas entregas hoje num GitHub, num GitLab da vida. Então, acho que tem mais a ver com a cultura e gestão. Então, eu trabalhei primeiramente numa empresa que tinha essa cultura do remoto. E aí, para mim, a pandemia foi nem o test drive, né? Foi o empurrão. Fala, ou você fica remoto ou você não trabalha. E aí, a turma teve que se adaptar. Então, acho que teve muita empresa que tinha a cultura do presencial, do eu quero te ver aqui na gestão. O importante é você estar na empresa. Se tá entregando o trabalho ou não, depende. Mas pelo menos eu tô vendo você, né? Porque pelo menos eu, quando trabalhei presencial, quando era novo, vinha ali da baladinha, cara, só o corpo tava presente, né? O espírito não tava ali presente, só ficava olhando para a tela e não produzindo. Então, eu acho que as empresas foram forçadas a ir para o remoto, só que a cultura, de repente, continuou a mesma. Então, quando tem essa oportunidade, a gente vê, talvez ali nos números, logo pós-pandemia, algumas viram vantagem, potencialmente fizeram essa mudança cultural, mas eu acho que, naturalmente, outras que, por já ter a cultura, por já ter a estrutura, falaram, pessoal, vamos voltar aqui para o trabalho, pelo menos começando aqui pelo híbrido. Então, acho que depende bastante dessa cultura da empresa. E eu acho que os números, na minha opinião, essa é a narrativa que eu tenho para explicação para esses números. No caso aqui, por exemplo, se a gente colocar sênior, já é 75. Então, é bem mais. Então, para quem já tem experiência e provavelmente já trabalhou até no presencial, eu acho que essa troca fica mais fácil. A Vanessa já é velha de guerra, porque quando a gente montou nossa empresa em 2001, em 2005 ela começou a trabalhar remoto. Eu só comecei mesmo em 2020. Então, e eu sempre falo nos vídeos, o pessoal me bate.
E eu gosto de escritório, eu gosto desse ambiente. A gente tá gravando fora do nosso escritório. Verdade. No início ali, eu realmente precisei, né? A gente fez, na verdade, uma estrutura, a gente criou um escritório, nós alugamos uma sala, fizemos um escritório, de fato, para a empresa. Eu saía de casa, ia pro escritório, trabalhava sozinha o dia inteiro e voltava para casa. Eu não atendia os clientes que eu atendia, eu era fora e não fazia nada, assim, eu só saía de casa. Mas para mim, foram coisa de 7 meses, foi extremamente importante, foi a minha virada de chave. 7 meses depois a gente decidiu, puxa, vamos construir uma casa, o que nós temos que fazer? Economizar dinheiro. Qual o dinheiro que está sendo jogado fora? O aluguel. Para que a gente está pagando tudo isso, né? Então voltamos e montamos o nosso escritório dentro de casa. Mas para mim foi crucial ter esse momento, pra eu entender de que não, eu tô trabalhando pra minha empresa. Mas aí também tinha justamente essa diferença. Eu não trabalhava pra outra empresa, eu estava trabalhando e começando o meu próprio negócio. Então era um pouco mais difícil, né? Porque não tinha quem tava criando não tinha ninguém cobrando. Exatamente. Quem tava criando a organização, a gerência, era eu, sobre mim mesma. Aí a Vanessa tinha essa sensação. Foi um pouco difícil, de que eu não estava trabalhando, que entendeu? Tinha abandonado a carreira. Exatamente. Tinha que ficar em casa, entendeu? É engraçado porque eu acho que isso aí depende um pouco da personalidade, né? Eu tenho um amigo que trabalha pra fora, mas ele não consegue trabalhar em casa. Então ele tem que ir num coworking para conseguir trabalhar. Então acho que depende um pouco da pessoa também, do temperamento, né? Às vezes depende um pouco da família também, da situação da família e tal. Às vezes a pessoa não consegue ter um lugar onde ela tem silêncio ali para trabalhar. Aqui, e vamos falar, né? Os dois têm 4 filhos. 4 filhos então, cada um. Não são 2 e 2, são 8 no total. Se juntar as crianças que dão 10. Então já a enche creche completa. Exatamente. Já enche um salão de festa. Já. O papo tá legal, né? Mas eu tenho que te dar uma dica importantíssima para aprimorar o seu conhecimento sobre como transformar dados em decisões. Pois é, você sabe o que é pior do que tomar uma decisão errada? É tomar uma decisão errada baseada em dados certos, mas que foram mal interpretados. Hoje, qualquer área e qualquer lugar do mundo, convenhamos, depende de dados. Mas não basta só coletar, você precisa saber analisar e apresentar do jeito certo. E é por isso que a Alura está lançando mais uma edição da imersão Dados com Python. Serão 5 dias para você aprender os principais conceitos do Python com foco em dados. Mesmo ali, se você não tem nenhum conhecimento, não tem problema, porque ele é sem pré-requisitos, 100% online e gratuito. Mais de 90 mil pessoas já participaram da última edição e agora é a sua vez. Você vai aprender a criar um dashboard real e interativo com dados do mercado de inteligência artificial. E é a chance de transformar aquela sua curiosidade em competência prática, aprendendo a utilizar ferramentas como o Google Colab, Pandas e o Streamlit, e com certificado no final. E a inscrição é por tempo limitado, tá? Eu deixei aqui o link na descrição do vídeo para você não perder essa oportunidade. Quando vocês começaram a trabalhar ali, tudo bem, já tem um pouco mais de tempo, né? Seus filhos são mais novos, ainda não tinham ali os mais novinhos, mas como vocês estruturaram? Vocês realmente hoje têm um cômodo separado? Vocês conseguem daquele que trabalha na cama, trabalha na mesa da cozinha ou não? Tem uma estrutura, uma organização ali pronta para poder trabalhar? Inclusive, a gente pergunta sobre isso. Possui espaço e equipamento para atuar remoto? 96% praticamente diz que sim. E isso lá no início, a gente perguntava isso, não era. Não era essa a realidade, né? Acho que quando chegou ali naquele empurra que você falou na hora da pandemia, o pessoal realmente começou a trabalhar de qualquer forma. Mas, cara, eu parto do princípio de que para você trabalhar e ser produtivo, tem que ter um ambiente propício. Não dá para ficar sentado na cadeira torta, ficar sentado no sofá com as crianças correndo ao redor. Quando a gente entregou o escritório na nossa casa, a gente morava num apartamento, começamos a construir nossa casa. Quando a gente construiu nossa casa, a gente foi morar nela, não estava tudo pronto. Então, a Vanessa começou trabalhando da sala, na mesa de jantar, e aí quando eu precisava trabalhar, eu botei uma mesa que dava na área de serviço. Eu não tinha Wi-Fi ainda, então a gente sempre conectava um cabo, passava na cozinha e conectava no meu computador na área de serviço. Então esse era o nosso home office no início. E muita gente que começou na pandemia não tinha essa estrutura. A gente recebia foto de muita gente que acompanhava a gente no canal, trabalhando na cozinha, e isso realmente não é o ambiente ideal, né, para trabalhar. Todo mundo reclama de cadeira do trabalho, mas cadeira de mesa de cozinha também não é legal, né? Exato. Eu tive sorte porque no meio da pandemia, né, eu morava em apartamento, ali não tinha condições boas para fazer um escritório e tal, com as crianças tudo em volta, né, ainda mais da pandemia, né, que eles também tinham que fazer aula e online, etc. Mas aí nessa casa que eu fui, assim, parece que a casa foi feita... Porque tem uma salinha ali, que é do lado do meu quarto, que parece que foi feito para ser um estúdio mesmo. Aí eu montei o estúdio também para fazer os vídeos do YouTube e tal, e ali serve como escritório também.
de home office, né? E é legal porque eu tenho um cenário atrás, então fica bonito também até para fazer as reuniões, etc, né? Então, aí para mim deu muito certo, né? E aí dá para fechar direitinho e dá para isolar ali da casa, né? Para trabalhar. Mas acho bastante necessário você ter esse espaço, né? Com relação ao espaço, eu acho que tem a ver com uma das maiores dificuldades do remoto, né? O Otávio falou de perfil, que eu acho que a maior quando você vai trabalhar em casa é você conseguir separar o pessoal do trabalho. E nas duas vias. Tem gente que às vezes vai trabalhar e aí não trabalha o dia inteiro, porque não, vou ver o Netflix, vou ver alguma coisa porque tá disponível. Vou na cozinha, vou ficar comendo, vou descansar 1 hora. E às vezes pessoas que vão pro outro lado. Você tá terminando lá o trabalho, você tá em casa, não vai precisar pegar um ônibus, você fala, vou terminar aqui. Aí quando você vê, você trabalhou 12 horas seguidas e não teve vida pessoal. Então acho que o principal do remoto é ter essa divisão. E se você tem o espaço, é quase uma cerimônia. Quer dizer, você vai tomar um banho, vai pegar um café e quando você entra no seu escritório, tá definido fisicamente essa fronteira. E aí eu acho que facilita muito o trabalho. E o além também, né? O Otávio falou de filhos, mas também todo mundo que habita na sua casa, sua esposa. As pessoas têm que entender que você está trabalhando, né? Então eu tinha um combinado que eu fazia com a minha esposa, também quando eu morava com a minha mãe, trabalhava remoto, que olha, vai me falar alguma coisa. Se eu estivesse no escritório, você ia me perguntar isso para levar um lixo para fora, para ir até a padaria comprar um pão? Você não ia. Então assim, se você não ia porque eu estou no escritório, considera que eu estou lá. Então respeita mais esse espaço. Obviamente que tem alguma flexibilidade, mas o principal também é educar as pessoas e se educar. Então, acho que se você tiver um espaço, ajuda bastante. Agora, se não tiver, pelo menos dá um jeito ali, fecha a porta do quarto, falando, olha, agora isso daqui é o escritório. Porque, de repente, você não tem espaço físico. Mas, se tiver, é o ideal. Agora, você falou uma coisa. Às vezes é mais fácil educar as crianças do que os adultos. É mais difícil educar lá a mãe, a sogra, a esposa, o marido, do que as crianças, que elas realmente conseguem respeitar. Então, eu vejo hoje os meus 2 filhos têm essa coisa de que eles sabem que nós estamos trabalhando e, eventualmente, eles entram no escritório, porque está mãe e pai ali dentro. Então, né, eles ficam sozinhos, entre aspas, né? Eles não respeitam quando chega 18 horas, aí acabou ferrou. O horário ali comercial. Exato. Aí eles entram. Aí ele já chega pequeno, mamãe, tô com fome. Mamãe, não sei o quê. Acabou o expediente. Acabou o expediente. Então eles sabem isso e aí eu tenho que dar o braço a torcer de que ele tem razão. Acabou o expediente, eu tenho que sair, né? Mas você falou um negócio, assim, você combinou com as pessoas que estão dentro da casa. Por quê? Porque provavelmente não, né? Com certeza você teve a experiência num escritório, em outras empresas. Então a nossa preocupação quando a gente fala sobre isso e a pessoa que começou agora e terminou a escola e só fica lá dentro do quarto e aí começa a trabalhar já no remoto. Como é que ela vai criar esse hábito de separar as coisas? A gente tem essa preocupação com essa galera que tá nova. Então a gente não é contra o remoto, mas a gente é a favor da pessoa criar realmente um hábito bom, que seja legal para ela se sentir que ela está evoluindo dentro do trabalho, sentir que ela está vivendo na vida também. Acontece com a gente, deve acontecer com vocês também. Poxa, a gente fica muito tempo dentro de casa, trabalhando. E aí quando termina, a gente quer ir embora, quer sair. Vamos fazer outra coisa, vamos sair daqui, respirar. Só que aí com as crianças, não, de escola, elas querem ficar em casa. Então a gente fica com um conflito eterno. Mas isso eu tinha conflito com você, quando você trabalhava fora e eu estava em casa. Chegava no final de semana, eu queria dar uma volta, ele queria ficar em casa. É o normal. Mas mudando ainda, tudo bem, ainda dentro desse mesmo aspecto, né, de trabalho remoto, mas pensando justamente na experiência que vocês têm trabalhando fora. Depois eu quero até voltar na parte da faculdade, que eu sei que a sua experiência é grande na faculdade, mas vou só puxar um pouquinho lá de fora. Uma dúvida que sempre tem é nível de inglês, né? Qual o nível de fluência eu preciso? Como é que as empresas estão demandando isso? Qual o nível que vocês dois têm de inglês? Qual o nível que tinha ali quando vocês começaram? Ou talvez o nível que vocês acham ideal para quem está começando e está justamente tentando buscar uma oportunidade lá fora? Deixa eu fazer esse disclaimer já, porque eu sou professor universitário, né, Universidade Federal, dedicação exclusiva. Aí eu me beneficio porque tem algumas regras que você pode, né, se dedicar algumas horas para consultoria, etc. Então, esses trabalhos que eu faço remotamente são aprovados pela universidade. Então, é um pouco diferente, né, de uma pessoa que está totalmente livre, por assim dizer, né? O que eu consigo fazer é fazer os processos seletivos mesmo, normalmente. Aí, depois que eu entro na empresa, aí eu peço, né, para adaptar, para que seja também adequado, né, a situação como professor de dedicação exclusiva, né? Eu, assim, sempre estudei inglês, desde criança e tal, então é uma coisa que eu me interesso bastante. Eu já morei nos Estados Unidos, né? Somando os períodos que eu fiquei lá, dá uns 2 anos, né? Então, eu tenho um nível bom de inglês. Aí as pessoas sempre perguntam isso, né? Qual que é o nível necessário para você ir, né? É engraçado a minha experiência porque tem muita gente que trabalha para fora, brasileiros, que tem um nível de inglês bem básico, né? E eles estão se virando, né? Então, isso é uma coisa que eu falo, né? Claro, você tem que ter um mínimo para conseguir entender, para conseguir falar, né? Se expressar.
Mas não precisa esperar você falar como um nativo, né? Pra trabalhar pra fora, né? Porque realmente as pessoas dão as caras, né? Brasileiro é muito assim também, dá um jeito. Então, é isso que eu, em geral, sugiro, né? Você, de fato, conseguir um nível mínimo ali para conseguir se comunicar, né? Acho que o básico é você conseguir entender, né? Então, uma coisa que eu sugiro muito é as pessoas assistirem filmes em inglês, primeiro com legenda em português, depois com legenda em inglês, depois sem legenda, né? Aí você vai incrementalmente para você conseguir entender, né? O primeiro passo é você, de fato, treinar o seu ouvido, né? Porque se você não entende o que a pessoa está falando, você não consegue trabalhar, né? Aí depois é a questão de realmente do speaking, né? De você conseguir se comunicar minimamente. E aí, para esse passo, eu acho que é muito importante você ter essas experiências dessas plataformas que você consegue conversar com nativos, né? Que você não tem a opção do português, né? Até os meus filhos pequenos estão fazendo, não é propaganda aqui, não sou patrocinado, né? Eles estão fazendo o Open English Junior, né? E é legal porque todos os dias eles têm a experiência de conversar com nativos, né? Os professores são nativos. Então, eu acho que isso vai acostumando o ouvido, né? E como não tem a opção do português, aí você se vira, né? Porque assim, eu vou falar que a hora que eu aprendi inglês pra valer mesmo foi quando eu fui obrigado, né? Quando eu tava nos Estados Unidos, por exemplo, até uma coisa pessoal aqui, o meu filho mais novo nasceu nos Estados Unidos. Então aí você tem que se virar completamente, né? Tem que falar no telefone, com o seguro-saúde, etc. Tem que falar com o médico e tal. Então, nessa hora que você é jogado, né? O ser humano aprende assim, né? Provavelmente um vocabulário completamente diferente do que você estava habituado, né? Mas falar coisas... E aí é que você aprende pra valer mesmo, né? Então, assim, pelo menos essa é a minha experiência, né? Então, essas plataformas que você tem que falar com nativos, eu acho que ajudam muito, né? Fazendo passo a passo, primeiro é você conseguir entender, né? E depois você conseguir falar, né? Se comunicar minimamente. Mas é isso, né? Eu vejo pessoas que realmente dão as caras com inglês bem básico e estão se virando. Porque as pessoas, os gringos também, eles estão acostumados, né? Eles não exigem que a pessoa saiba o inglês total ali para conseguir trabalhar, né? Não sei como que é a sua experiência. Quando eu comecei, eu ia dizer que meu inglês seria um intermediário. Eu não conseguia assistir uma série com a legenda em inglês, né? Mas dentro do processo seletivo, até porque a nossa área já usa muitos termos em inglês, né? Tá aqui, ó, Domain Driven Design. A gente usa design, a gente... Já é uma palavra com inglês e vários termos que a gente usa. Então, o inglês que você vai utilizar no processo seletivo, que é a parte mais importante, você precisa conseguir fazer um processo seletivo. Eu diria que esse é o nível mínimo do inglês. Só que ele é muito nichado na área de programação. Então, eu diria que você não precisa ser fluente, mas um nível intermediário de se fazer entender e explicar. E aí, para mim, é o que o Otávio falou. Eu tenho certeza que eu mandava e ainda mando uns... Nós vai em inglês ali, né? Conjuga um verbo errado. E aí, se a empresa já trabalha com gente de fora, ela já está mais acostumada. Ela não vai esperar o inglês perfeito. Ela vai estar mais interessada na qualidade do seu trabalho técnico. Então, você precisa saber esse inglês. E aí, o que eu falava sempre também para os meus alunos da DevPro é: não fica esperando, porque a turma às vezes também fica com medo. Meu Deus, será que eu tenho inglês? Será que eu tenho inglês? Não existe um certificado, sabe, TOEFL para o processo seletivo de inglês. Para mim, só tem uma forma de descobrir. Você aprende um pouquinho e faz um processo seletivo para ver se você entende, para você se acostumar com o processo seletivo e ver como você se comunica. E aí você vai entender. E se o inglês for um problema, estava até conversando com o Otávio antes da gravação, tem uma fase que a gente brinca que é o psicotécnico, que as pessoas brincam, vai ver se você é normal, mas lá fora não só se você é normal, mas vai já medir o seu nível de inglês. E aí a pessoa vai dizer se você está apto ou não. Então, para mim, a melhor forma de testar é fazendo o processo seletivo. E aí o engraçado é, como você vai melhorar no inglês se você for forçado a conversar? Depois que você entra, o seu inglês vai melhorando, porque você vai pegando os termos, vai pegando as gírias, fora que a turma usa sigla de montão, e hoje em dia ajuda muito. Você usa lá o bom e velho na hora de escrever e ler, não entendeu alguma coisa? ChatGPT, e muitas vezes eu uso, vou fazer a avaliação das pessoas, eu escrevo no meu inglês, e aí fico até um pouco preguiçoso. Escrevo no meu inglês, mas eu falo: ChatGPT, por favor, escreva isso aqui no inglês mais polido e profissional. Então a parte escrita, que vai ser grande parte do dia a dia do trabalho remoto, também você vai conseguir ter a ajuda das ferramentas. Corrige para mim. E aí eu vou aprendendo de novo. Falo: olha, essa palavra aqui do vocabulário do ChatGPT tá melhor do que eu usaria. Então vou adequar ao meu inglês. E aí você vai evoluindo. Mas aí com o tempo eu passei a fazer o que o Otávio falou. Assim que eu passei a trabalhar, ver as séries, tentar não olhar a legenda mesmo quando tá em português. Quando me senti confiante, mudei a legenda para o inglês, porque aí, às vezes até ouvia algo que eu conhecia a palavra, mas não sabia como escrevia. Aí dou uma olhada na legenda para ler. E aí depois passei a até fazer leitura também. Li
Game of Thrones inteiro em inglês, que aí tem um vocabulário completamente distinto. Então, acho que esse é o caminho. Mas testa, não fica esperando o teu inglês perfeito para fazer os processos seletivos. Vai lá e faz para você ter a resposta real se tá bom ou não o seu inglês. A gente até tem dados de inglês também na nossa pesquisa, que a gente pergunta, isso aqui até me impressionou, desenvolvedores brasileiros no exterior, né? Então eles responderam, eles têm inglês entre intermediário e avançado, é a grande maioria, tá vendo? E aí a gente perguntou, ó, consegue conversar fluentemente? Aí, ó, 41% sim. 58, não. Então tem uma certa dificuldade. Eu acho que vai ter também, né, por não ser a língua mãe também, mas isso não é impeditivo, né? Não. De qualquer forma, assim, extremamente importante ter o inglês, né? Nós vimos hoje muitas pessoas querendo ir para Portugal e nós fizemos uma entrevista com uma tech recruiter lá de Portugal e ela falou, gente, olha, mesmo aqui não adianta vir achando que você vai falar português o tempo todo. Você precisa, de fato, ter o conhecimento do inglês, porque, eventualmente, você vai trabalhar em equipes onde os outros desenvolvedores vão ser de outros lugares e o inglês é a língua que vai unir tudo isso. Então, não tem jeito, né? É extremamente importante. E aí, aproveitando até para puxar uma outra pergunta, vocês nas equipes, nas experiências que vocês tiveram até agora trabalhando pro exterior, tinham brasileiros ou vocês eram os únicos brazucas de lá? A gente perguntou isso também aqui, ó. 83% sim. Então, quem trabalha pro exterior trabalha com outros brasileiros também. Na empresa que eu tô trabalhando, boa parte da engenharia é de brasileiros. É mesmo? Acho que 80%, se duvidar. Caramba! Porque eu acho que as empresas, elas percebem, né, que é um ganha-ganha, porque para eles conseguem pagar um salário que é abaixo do mercado americano. Mas esse abaixo do mercado americano, pra gente, já é muito mais... né, acima do mercado brasileiro. Então, e conseguem ter engenheiros bons, né? Os brasileiros são muito bons, né? A qualidade do trabalho dos brasileiros que são bons é excepcional, né? Eu até tive um ex-aluno que mudou para os Estados Unidos. Eu conheci ele na USP, né, quando eu fiz pós-graduação, e ele falou que o brasileiro que é formado em boas universidades, ele é muito melhor do que o americano médio, né? Só que a gente, eu acho que por cultura, né? Tem essa coisa que o pessoal fala do vira-lata, né? Acho que às vezes a gente não se valoriza. E o americano é o contrário, né? Eles têm aquela autoconfiança que a gente vê no esporte, né? É aquela autoconfiança que é uma coisa meio do temperamento mesmo, né? Da cultura americana, né? Então, é bom a gente também, quando a gente vai trabalhar para fora e ver tanto de brasileiro que está se dando bem, é bom porque a gente se valoriza também. A gente vê que, né, que o brasileiro é trabalhador, né? E, de fato, tem muita gente que trabalha muito bem, entrega muito, né? Eu tenho amigos que trabalham nos Estados Unidos, Europa, e muitos foram com a expectativa de, nossa, vou aprender o fino da tecnologia, e quando chegar lá, muitos me falam, cara, eu fui lá, mas eu que estava ensinando para os outros. Então, essa síndrome do vira-lata já ouvi bastante também. E com relação a trabalho, agora, em particular, somos 30 engenheiros, só um é americano. Olha. O resto todo é brasileiro. Então, ele tem que aprender Nossa, português. aí já tá mais fácil. A gente tem um canal paralelo do Slack que é em português lá. Mas na época de Red Hat, aí eu trabalhava com pessoas do mundo inteiro. Então, meu time tinha americano, tinha ucraniano, tinha gente da República Tcheca, tinha gente da Índia. Então era até curioso que a reunião era feita ali, se eu não me engano, acho que era em torno de 10, 11 horas. Então era o horário que a gente estava entrando e a turma da Índia já estava finalizando o expediente. E aí o inglês ficava ainda mais complexo, porque vem de sotaques. Qual é o sotaque de inglês do indiano? Qual é o sotaque de inglês de um chinês? E aí você começa também a adaptar e até melhorar no inglês com os diferentes sotaques. Mas já trabalhei nos dois. Atualmente, aí até mais tranquilo que a lida do dia a dia não é completamente em inglês. Então, resolvendo os trabalhos no meu time só tem brasileiro, né? No time que eu sou líder técnico. Então, a gente trata muita coisa ali no português. E até mesmo eles entendem. Tem uma reunião que a gente faz, a nossa gerente de produto mora nos Estados Unidos, é indiana, e aí a gente faz uma discussão sobre as tarefas técnicas. E ela participa. Só que a gente fala, se for em português, essa reunião vai ser muito mais rápida. Então a gente fica discutindo as questões técnicas todas em português. Se surge alguma dúvida, aí a gente faz o switch. A gente chama ela, por favor, Sônia, chama em inglês. Vamos aqui tirar essa dúvida agora para poder fazer mais ágil. Ou seja, nesse caso, ter vários engenheiros brasileiros aumenta até a produtividade.
Aumenta a produtividade. Do projeto. E o nosso chefe, que é americano, já chegou a falar esse tipo de coisa. A gente já teve as discussões técnicas, ele é americano, ele já participou algumas vezes e ele já deixou até claro, algumas vezes eu não participo das discussões porque eu sei que vocês vão ser 80% mais produtivos se vocês conversarem em português. Aí. Então, para você ver que até o próprio americano falando, tudo bem, vou sair da reunião porque vocês vão ser mais produtivos conversando na língua nativa. Olha, mas que legal, né? Isso que você falou de aprender português, porque eu tive uma staff que, como ela tava no meio só de brasileiros, que ela começou a aprender umas palavras em português. De vez em quando ela soltava, né? Geralmente palavrão, né? Sempre. Mas agora eu sei que também eles estão utilizando lá os agentes dentro da reunião, quando a gente está falando português, para ir fazendo a legenda durante a reunião. Então eles não perdem muito, aí com a evolução aí, um bom uso da IA. Então elas ficam traduzindo o nosso português. De vez em quando a gente pergunta se está traduzindo, dá uma olhada e parece que está traduzindo relativamente bem. Ali no contexto ensina os termos como gambiarra. Gambiarra não tem tradução. Tem um emoji lá no nosso Slack que não tem tradução. Gambiarra é gambiarra. Aqui na Holanda, a gente invadiu tanta Holanda de brasileiro que lá eles conhecem o termo gambiarra. É. Em breve os Estados Unidos também vai conhecer a nossa gambiarra. Otávio, já que você dá aula, você tem obviamente contato com muitos alunos e é a galera que está entrando no mercado. Você já vê esse pessoal entrando no mercado de tecnologia pensando nas vagas remotas? Ou não? É um sonho distante, assim? Olha, depende da pessoa, né? Também, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que tem 20 anos. Ele não fez faculdade, né? Ele começou a aprender por conta própria. E imagino que já tinha um inglês bom. E começou a trabalhar pra fora de cara. Caramba. E agora ele tá fazendo um curso online na Universidade de Oxford, se eu não me engano, que tem um curso no Coursera de computação. Só agora que ele tá fazendo faculdade, né? Então, acho que depende muito da pessoa, né? E tem alunos também que já estão trabalhando para fora e outros que estão se preparando, né? Para quando se formar, tentar a vaga para fora, né? Então, acho que varia aluno, muito, né? ele é bom de comunicação? Sim, Porque eu acho que é um grande diferencial, mesmo que ele não tenha muito conhecimento técnico ou está se desenvolvendo tecnicamente, mas já saber o inglês e ter uma boa comunicação já abre porta, né? Não, eu acho que isso é essencial, né? De vez em quando eu faço um bate-papo com os alunos da PUC do Rio, que eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre trabalho no exterior, eu falo sobre os processos seletivos e tal. E uma coisa que eu não deixo de frisar é isso, que o teu sucesso profissional, ele é muito dependente da tua habilidade de comunicação. Eu acho que, não sei, 80% do teu sucesso depende da tua habilidade de comunicação. Aí as pessoas ficam pensando, né, como é que eu vou fazer para aprender, né, essa skill, né, que não é ensinada na universidade, não é ensinada em lugar nenhum, né? E aí eu falo muito para eles sobre a questão da leitura, né? Eu acho que a leitura ajuda muito a você aprender a se comunicar, em particular no inglês, né? Se você quer aprender inglês, você, né, lê inglês, pegar alguns livros em inglês, pega um livro infanto-juvenil para começar, né? Então, eu acho que isso melhora muito a tua habilidade de comunicação, né? Tem uma palestra online de um professor falecido do MIT que se chama How to Speak. E ele fala exatamente isso, né? Sobre a tua habilidade de comunicação, como impacta no teu sucesso profissional. E ele dá várias ideias, assim... Na verdade, a palestra é mais como você fazer uma apresentação, mas ele dá várias ideias de como você melhorar, né, a tua habilidade de comunicação. Então, isso é uma coisa que eu sempre friso, assim, que é uma coisa que a gente precisa investir, na nossa habilidade de se comunicar, né? Porque a gente tem que se comunicar com o computador, né, programando, mas eu acho que a maior parte do nosso tempo é se comunicando com outros seres humanos, né? Então, eu acho que é essencial essa habilidade, né? E, de fato, a gente vê que os que vão se destacando, né, em geral, a gente vai ver essa variável, né, da comunicação. O pessoal realmente se vira muito bem, né? Pois é, e agora tem que se comunicar até com o chat GPT, ou seja lá qual for a ferramenta que você estiver utilizando, né? Então, se você não conseguir transpor o que você quer em palavras, também não vai conseguir nem a ajuda delas, né, na programação. É engraçado que até isso é mostrado até no teu uso efetivo do chat GPT, que a pessoa que sabe se comunicar bem, ela sabe escrever bons prompts, né? E consegue espremer melhor, né, o resultado ali do Nem chat GPT. necessariamente então precisa ser comunicação humano com humano. Você continua conversando com o computador, mas mesmo assim você tem que... Pode ser cunhar, né? Pode. O curioso é que no tempo ali de DevPro, com muitos alunos, mais de 1.000 alunos, eu tinha a mesma visão do Gabriel no início, período pré-pandemia. Eu sempre indicava os alunos vai primeiro trabalhar presencial, pelo aprendizado, justamente pelo fator da comunicação, porque no remoto você tem que ser um pouco mais proativo na comunicação.
Você precisa entrar lá no Slack, chamar uma pessoa ou se expor em um canal. Se você tá lá no escritório no dia a dia e tá lá trabalhando na baia, você vai olhar pro lado e falar, Otávio, me ajuda aqui com essa questão. Então, acho que a evolução e a minha visão, até por eu ter tido essa trajetória, eu enxergava e falava, olha, eu acho que pelo menos 1 aninho, 2 no presencial, eu acho que seria interessante. E aí veio a pandemia e me fez ver que também funcionava essa parte. Com adendo que, como eu já tinha experiência do trabalho remoto, essas dicas que a gente está conversando, que a gente já passou, a gente passava essas experiências já para essas pessoas que iam começar no remoto, para tentando fazer com que eles não batessem a cabeça que eu bati naquela caminhada. E o ir para fora, estava até conversando com o Otávio, acho que a melhor estratégia que eu conheço é via relacionamento. Então, acho que até você trabalhar numa empresa aqui no Brasil, ter um pouco mais de experiência, até porque, não sei, você pode me falar aí, Otávio, se esse era ponto fora da curva, começar a trabalhar lá fora. Porque quando você vai para fora, é difícil até, como é que ela vai avaliar seu currículo? Então, eu coloco muito pro pessoal. Falo, olha, o meu currículo até muda se eu mando para o Brasil ou se eu mando para fora. Por quê? Se eu coloco aqui engenheiro formado pelo ITA no Brasil, top, vai ler e vai chamar atenção. Se eu coloco lá para fora, ninguém vai conhecer. Aposto aqui que a turma que está escutando esse podcast agora, 99% não vai saber qual é a melhor faculdade aqui da Argentina. A gente não sabe nem do nosso vizinho. Imagina um americano ou um europeu. Não vai conhecer a faculdade. Então, acho que ter o tempo de experiência é a forma de você demonstrar a sua qualidade técnica lá para fora. Acho que é a mais efetiva. Então, por isso que o caminho geral que eu vi dos meus alunos, alguns conseguiram ir direto? Conseguiram. Mas eles eram mais exceção do que a regra. A maioria tinha esse objetivo, então trabalhou no Brasil, construiu a experiência, foi melhorando o inglês, já com esse objetivo, e depois usou a rede de contatos que construiu, tanto dentro do curso, quanto nas empresas que trabalhou aqui pelo Brasil, para conseguir fazer esse salto para trabalhar no remoto, ou no remoto, trabalhar para fora, seja presencial indo, que teve amigo que foi para o Canadá, teve aluno que foi para os Estados Unidos, ou trabalhando aqui do Brasil mesmo para uma empresa remota. Legal. E é engraçado que até nisso, né, vem a habilidade de comunicação, né, que a pessoa, para ela se relacionar bem, ela precisa se comunicar bem. E aí com isso ela vai construindo relacionamentos bons. E isso, de fato, ajuda muito, né? A minha experiência também é essa, né? É muito mais fácil você entrar numa empresa quando você é recomendado, né? Exatamente. Eu já tive experiência de... Às vezes você faz um processo seletivo numa empresa que ninguém te recomendou lá, o processo seletivo é árduo, né? Você faz várias entrevistas, né? E uma outra empresa em que alguém te recomenda, você só conversa com uma pessoa, né? E aí você já recebe uma oferta, né? Então isso, de fato, impacta muito, né? A tua rede de relacionamentos que também vai ser boa conforme a tua habilidade de comunicação. Verdade. Pois é, né? Tem essa história do QI, né? Que às vezes é mal visto, né? Ah, quem indica? Porque realmente existem os casos de você indicar alguém que você quer meio que apadrinhar aquela pessoa. Mas na área de tecnologia, eu vejo o QI justamente com esse diferencial. Poxa, se eu tô numa empresa lá, me lascando num projeto grande, não sei o que lá, cara, eu vou indicar quem eu sei que vai agregar, que vai ajudar, que tem um conhecimento muito bom, melhor do que o meu, se possível, entendeu? Alguém que realmente vai somar naquela equipe. É para a pessoa não se queimar também. Né? Também tem isso. Você vai indicar quem você tem certeza. Você não indica qualquer pessoa. Então é extremamente importante, quando a gente fala nessa networking, que é tão importante e tudo mais, é justamente para você ter quem te indica, quem sabe da oportunidade, mesmo que seja para fazer um curso com algum diferencial. Então é extremamente importante, né? De vez em quando eu falo no canal, a minha trajetória profissional foi basicamente de networking. A primeira empresa que eu me considero que eu entrei para trabalhar como programador foi a General Electric, lá de Petrópolis. Foi na cara e na coragem mesmo. Só que depois dali, todo o relacionamento que eu fiz com o time, eu tenho contato até hoje. Então, uma das pessoas que trabalhava lá, em 2000 para 2001, foi o Peter Jordan, lá do canal Ei Nerd. E a gente trabalhou junto em várias outras empresas, até quando a empresa dele começou a crescer bastante e trabalhei 14 anos dentro da empresa dele. Então, tudo foi construído a partir de contatos. E não é contatos de interesse só. É contato do dia a dia de mostrar, olha, eu sempre fui super profissional nas coisas que eu fazia. Então, o simples fato de eu colaborar com ele, por exemplo, em algum projeto, e ele via o meu engajamento nas coisas, eu não precisava falar, olha como é que ficou bom isso aqui, olha meu código, como é que tá bom, olha aqui, eu fiz a documentação em inglês, olha, não sei o quê. Não era isso. Anos depois, ele pensou, eu trabalhei com o Gabriel, e o cara era super focado
nas coisas. Pô, vou chamar ele. E aí fui para trabalhar com ele. Então esse é o network, é o seu compromisso, sua ética profissional dentro de um time, que as pessoas pensam muito de imediato, assim, mas pô, a sua carreira é 10, 15, 20, 30 anos, se você quiser. Então, esses contatos que você faz no início, você pode levar para a vida, né? É isso mesmo. E essa coisa que você falou da ética profissional, uma pessoa que é trabalhadora, né? Que mostra, que vai lá, e isso daí causa muito impacto e de fato ajuda você a ter essa rede de relacionamentos que vai te ajudar depois também, né? E então isso é muito importante, né? Compartilha a mesma experiência. A única empresa que eu fiz o processo seletivo, realmente manda currículo, passa pelos processos e não conhecia ninguém, foi justamente a primeira remota, que foi a Red Hat. Nas demais, sempre foi gente. O primeiro, quando eu saí da faculdade, foi gente que eu conhecia na faculdade. Depois foi gente. Esse trabalho de agora foi uma pessoa que eu trabalhei na Buzer, que estava trabalhando lá. Me indicou, inclusive o Otávio, a gente descobriu aqui agora no podcast. Indicou o Otávio. Então, essa rede de relacionamento ela é importante. E aí eu brincava também na época que eu dava aula, né? O QI só não gosta quem não construiu a rede de relacionamento e não foi indicado. Porque quem já foi e não precisou fazer 80 entrevistas, um bate-papo e já é contratado, você começa a dar o valor. E eu acho que até a efetividade faz sentido para a empresa. Vai fazer um processo seletivo com 500 pessoas quando de repente já tem alguém que já está indicado. Se você trabalhou 1 ano com a pessoa, você tem uma visão dela muito melhor do que qualquer processo de RH vai ter ali em 2, 3 entrevistas, né? A turma vai te conhecer, por isso que tem 3 meses de experiência. Ali naqueles 3 meses que eles vão se conhecer agora, se alguém já trabalhou alguns anos com uma pessoa, para mim não existe maneira mais efetiva, mais barata para a empresa de contratação, com a maior certeza de ser efetiva. Raramente indicações costumam dar errado. A não ser que tenha alguma questão, stack muito diferente, ou a cultura da empresa não bateu com a pessoa, é difícil dar errado. Eu acho que a efetividade é maior desse processo. Sem dúvida. E tem a diferença que você falou também, né? Quando você já está estudando. Então, seja lá fazendo graduação ou fazendo curso técnico específico, poxa, você demonstrando ali que você vai ser no futuro um bom profissional, isso já faz toda a diferença. Você não vai começar a trabalhar e indicar aquele amigo que estava lá dormindo na aula, que estava zoando todo mundo, não estava nem aí pro, né, chegava atrasado, estava no bar, ao invés de ir pra faculdade, ia pro barzinho. Então, tudo isso faz diferença, e né? Na a pessoa já conhece faz muita ali. diferença, porque a gente quando está estudando e acha, é tudo zoeira, tudo, mas acabou a faculdade, cara, é cada um por si. Caiu no mercado. Caiu no mercado, agora. E aí a lembrança que você tem quando você vai indicar alguém é da sala de aula também, né? Então não tem jeito, né? Eu acho que outra coisa importante é essa coisa de dar as caras, né? Que às vezes as pessoas, eu acho que elas acabam se restringindo muito, né? E ao passo que, às vezes, uma mensagem no LinkedIn que você manda ali para alguém, sabe? Pode ter um impacto muito forte, né? Assim, eu falo isso porque muitas coisas que eu consegui na vida foram assim, que eles chamam até em inglês de cold email, que você manda um e-mail para uma pessoa que você nem conhece, né? Então, por exemplo, quando eu fui visitar a Carnegie Mellon University, eu mandei e-mail para uma professora que eu nem conhecia, assim, né? Posso ir aí, né? Mais ou menos assim, né? Então, acho que as pessoas também têm que ter esse negócio de dar as caras mesmo, né? Até para você construir esses relacionamentos, porque no começo você não conhece ninguém, né? Para você começar a conhecer as pessoas, você tem que ir atrás, mandar e-mail, conversar no LinkedIn, se conectar no LinkedIn, ou você vai numa conferência e vê uma pessoa que você acha legal, ir lá conversar, né? Eu acho que isso faz muito impacto também na vida profissional. Foi o que aconteceu com a gente, quando a gente estava querendo vir morar aqui em São José dos Campos. O Otávio já tinha participado, né, numa montagem lá que eu fiz no vídeo do Código Fonte, e aí eu vi que ele morava aqui. Aí mandei uma mensagem, eu falei, pô, você não me indica escola, bairro legal, tudo. Aí eu falei assim, indico, mas você vai ter que vir aqui na minha casa. Vai ter que vir aqui tomar um café. Saímos de lá tão íntimos que meu filho mais novo caiu na piscina, já saiu com a cueca do filho mais novo dele do corpo, entendeu? Então escorregou lá, caiu na piscina. O curioso isso de meter a cara, que eu chamava bastante de testar o mercado, teve um aluno específico, ele nem era aluno antes de fazer isso, ele estudou por conta, estudou um pouquinho, não se sentia seguro ainda se ia ser suficiente ou não, mas ele já tinha a iniciativa por conta própria. E aí, com o conhecimento que ele tinha de programação que ele desenvolveu, ele fez um robozinho para entrar no LinkedIn e se aplicar onde tinha aplicação automática. Então, ele se aplicou para 300 empresas. Né? Inclusive, recebeu um e-mail do LinkedIn falando, olha, estamos aqui te dando uma suspensão, não faça isso novamente. Mas o resultado foi, uma dessas, na primeira, e aí ele deu muita sorte, a primeira mandou uma mensagem de volta, e ele fez o processo, se não me engano, para Jeru, em São Paulo, e passou no primeiro processo seletivo. E aí ficou com muito medo, porque ele falou, cara, eu passei aqui, me explicou até umas gambiarras que ele fez assim. E agora? E depois ele até se perguntou para a pessoa, por que você me contratou? Que ele fez umas gambiarras.
insanas, e a pessoa até falou, não, eu vi que você resolveu o problema, mesmo com as gambiarras. Mas ele tava com tanto medo de ser demitido, que aí foi quando ele entrou no curso da DevPro, ele falou, cara, e foi o primeiro aluno que acho que viu todos os vídeos. Falei, nossa, esse cara tá vendo tudo, tá consumindo muito conteúdo. Era a preocupação dele de ser mandado embora nos 3 primeiros meses. Mas para mim o fundamental foi a iniciativa de vou dar a cara, vou mandar o currículo. Se alguém tem que dizer se eu sou apto ou não, é a empresa que tá fazendo o processo seletivo. Eu brincava muito lá, não faz o trabalho do RH. Quem tem que dizer se você é bom ou não é o RH. Quem tem que dizer se o teu inglês tá bom ou não é o RH. Então, mete a cara e espera a resposta das pessoas. E aí vai até evoluindo com essa informação que você vai ter. Se teu inglês não for suficiente, beleza, vai estudar inglês. Se for uma parte técnica, você vai estudar a parte técnica. Mas aí com informação de verdade para te guiar aí no teu processo de evolução rumo ao objetivo que você quer. A gente pergunta também na pesquisa a forma como conseguiu a oportunidade atual. O LinkedIn está aqui em 31%, depois indicação pessoal, ó, 27%. Mas o curioso é que se a gente coloca, por exemplo, estágio, site de vagas, depois indicação. Aí faz sentido. Júnior, indicação pessoal. Então, olha como é que vai mudando. Como é que vale a pena se comportar bem dentro de sala de aula. E depois contato via LinkedIn. Já para sênior, você vê que o contato, 39% e indicação pessoal. Aí tem networking aqui também, mas eu considero isso aqui praticamente a mesma coisa, né? Então, essas coisas, por exemplo, de via Tech Recruiter e outras formas, os top 3 aqui são sempre indicação, contato, LinkedIn e o próprio networking, né? Como isso é importante, dar as caras. Então você falou o caso do LinkedIn, né? A pessoa ir atrás também. E aqui a gente consegue ver, para quem está começando, qual é a dica principal, né? Você fazer uma rede de contatos, participar de eventos, ter um contato com os professores, os alunos também, que muitas vezes já estão, às vezes, saindo de um curso de graduação, já tem ali alguma coisa já encaminhada, ter contatos também. Digo porque no nosso caso aconteceu muito. A gente, na faculdade, a gente teve muito contato com gente hoje, a galera que era da minha turma, que era da turma da Vanessa, cara, tá todo mundo trabalhando ou morando lá fora, e a gente mantém esse contato, a gente se encontra às vezes em evento, né? Uhum. E isso é super importante. E não ter só essa visão um pouco mais imediatista, saí da faculdade, eu quero uma oportunidade. E ninguém me dá. As pessoas costumam escrever isso assim, ninguém me dá uma oportunidade. Mas você deu as caras, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que assim, tem que balancear um pouco. Claro, a gente tem que dar as caras, mas também tem que balancear com a preparação, né? A pessoa, claro, tem que se preparar minimamente, né? Uma coisa que eu falo, que eu acho legal, assim, questão de processo seletivo, eu acho muito bom a pessoa preparar e até treinar, em particular, quando você vai falar inglês, né, no processo seletivo em inglês, é você ter uma história da tua carreira, sabe? Você realmente fazer uma narrativa, porque tem várias formas de você contar a tua história, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu acho que impacta bastante também, em particular na primeira conversa, que em geral vai ser com um recrutador, né, que ele quer saber a sua história de vida ali, tua carreira. Acho que vale a pena você preparar isso, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que impacta bastante também, em particular nesse primeiro contato. Então, isso é uma coisa que eu falo, treina mesmo, né? E eu uso o ChatGPT, né? Para escrever uma história, passa lá o seu currículo, né? E fala para ele fazer uma narrativa que fica legal, assim. Eu acho que isso é bem importante também. Eu já vi professor de inglês dar essa dica, não só para fazer recrutamento, mas para você treinar o inglês, você contar as suas histórias do passado em inglês, na sua mente. E aí você meio que converte, porque está na sua cabeça, você já conhece a história. A partir do momento que você começa a contar ela em inglês, aí você começa a meio que precisar de vocabulário, de outras coisas, né? Vamos pensar aqui também trabalho remoto, seja Brasil ou lá fora. Como é que vocês estão achando que está o mercado? Tá aquecendo, tá retraindo, é algo que a gente tem visto aqui, cara, tem um medo enorme agora por conta da inteligência artificial. De acordo com alguns CEOs, ela vai dominar tudo, todos nós aqui estaremos desempregados em 2 meses. É sempre 18 meses. Sempre 18. Não, o Dan... 5 anos que é 18 meses, nós vamos perder os empregos. O rapaz da Anthropic falou que seria em 6 meses, isso foi em março. Então, gente, tá acabando, viu? Corram todos para as montanhas. Mas, fora isso, como é que vocês estão vendo? Tá realmente retraindo? Tá ficando mais difícil, em especial para quem é júnior? Como é que vocês estão sentindo o mercado? Olha, eu vejo isso, que as vagas de júnior parece que estão diminuindo, né? Eu não tenho dados assim concretos, mas me parece que a maioria das vagas são de sênior para cima. Sênior, staff, nesse patamar, né, de sênior staff, eu acho que é o contrário, me parece que está aumentando o número de vagas. Assim, eu no LinkedIn às vezes coloco lá para ser notificado, né? Todo dia aparecem vagas novas de staff, de senior.
Então, assim, me parece que o mercado está aquecido, né? Mas, de fato, parece que há uma diminuição em vagas de entrada, né? Estagiário e júnior. Então, essa é a minha percepção. Não sei você, Renzo. Eu passei o período bem forte ali, pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, atuando muito no curso da DevPro. E aí a minha impressão ali no pré-pandemia não tinha a ver com a pandemia em si, mas com a questão do crédito nos Estados Unidos. Estava muito fácil, jorrando muito dinheiro já no período pré-pandemia. Então isso abria espaço para salários inflados de quem é pleno, sênior, abrindo espaço para o pessoal júnior. Quando chegou a pandemia, que a turma fez uma enxurrada de dólares na economia americana, aí surgiu startup de tudo quanto é tipo, com as ideias mais mirabolantes que você, olhando, você tinha alguma dúvida. Você falava, rapaz, não sei, eu não colocaria meu dinheiro ali não. Mas a abundância de dinheiro, na minha opinião ali, foi onde eu vi a maioria dos meus alunos sendo contratados e às vezes com muito pouca experiência, muito rápido. E aí eu vi por essa abundância, na minha opinião, de recurso, mais do que impacto de IA. Quando ali começa a acabar a pandemia, a gente entra num processo de recessão, um monte de empresa falindo, então para mim enxugou aí esse número de vagas. E aí, se enxugou e a gente teve layoff, ou seja, tendo uma maior oferta de pleno e sênior, porque essa é a verdade, o que as empresas querem é pleno e sênior, que é a pessoa que venha para resolver, porque ela sabe que o júnior é um investimento de longo prazo. Você tendo maior oferta dessas pessoas disponíveis no mercado por conta dos layoffs, para mim deu uma boa retraída na vaga dos júniors. Então eles tiveram que fazer muito mais esforço, não que não acontecesse, mas com muito menos volume. E aí com essa questão de IA agora, o que eu percebo é, a gente usa no dia a dia, para mim ela torna a gente mais produtivo. Então o que eu vejo, ainda não enxergo a substituição, quem sabe vai acontecer, a gente estava falando sobre isso, mas hoje eu acho que ela aumenta muito a produtividade de quem sabe o que está fazendo, que é um pleno ou sênior. Então, acredito que também esse ganho de produtividade que você tem do pleno e do sênior acaba deixando menos espaço para o júnior, porque na realidade não é que ele foi substituído, é que o pleno e sênior está tendo mais produtividade, então dando mais vazão para as demandas do dia a dia. Mas realmente, não é o oba-oba que foi no período pré-pandemia e durante pandemia, que ali praticamente você mandava um currículo, fazia às vezes ali 3 meses de curso, de repente alguém já ia te contratar para poder investir em você, porque ele não tinha condição de contratar um pleno e sênior que estava já empregado, ganhando um salário muito alto. Ainda mais que esse movimento para fora aí do remoto, que inflou bastante os salários de pleno e sênior. Isso que é uma coisa que as pessoas não perceberam, né? Eu vi uma palestra do Gergely Orosz, eu não sei direito como pronunciar o nome dele, mas ele falou isso, que às vezes as pessoas acham que esses layoffs e esse esfriamento do mercado depois da pandemia tem a ver com a pandemia. Ele fala que não tem a ver só com a pandemia, mas como você falou, questão de crédito, taxa de juros. Porque como a taxa de juros antes, nos Estados Unidos, ela era praticamente zero, então o investidor, ele investe em coisa de mais risco. Tinha muito dinheiro para startup, porque ele coloca o dinheiro em 10, uma vai dar certo, ele vai ganhar dinheiro e vai conseguir um retorno. Agora com a taxa de juros alta, ele bota o dinheiro no banco, passa a ser mais conservador. Então, com isso, diminui, né, o número de startups e, consequentemente, o número de vagas, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu. Esse esfriamento não tem só a ver com a pandemia, mas também com a questão da taxa de juros que foi aumentando, né, ao longo dos últimos anos. Na nossa pesquisa, nós perguntamos também sobre a percepção do mercado, né? Foi uma pergunta que a gente fez esse ano e está aqui, ó, 57% estão percebendo o mercado expandindo também. Realmente, tem muita gente que está batendo na entrada e a gente tem essa percepção que a régua para quem vai entrar no mercado, para mim, sempre foi difícil, mas agora o pessoal percebe que está difícil realmente. Então, a preparação e o caso que você trouxe do rapaz com 20 anos, que tem um inglês e uma comunicação boa, mostra que a preparação de hard skills e soft skill é ainda mais importante, né? E a gente tem também informações, por exemplo, sobre inteligência artificial. Sensação de maior produtividade, ó. 76% sim. O uso de inteligência artificial, 95% está usando. E ano passado era 80% aí. Não lembro exato. 80, não chegava a 85, eu acho. Então, já subiu realmente. Então, é algo que não tem como não utilizar, né? E na confiança, se sente produtivo. Então, todas essas perguntas também têm uma relação. Por exemplo, o sênior se sente produtivo, 73%. O júnior também, mais ainda, né? Então, tem muito júnior usando também. Não, e tem que usar mesmo, né? De fato ajuda. A gente estava falando aqui, né? Coitado do Stack Overflow, que, cara, despencou o número de acessos justamente porque você chega no ChatGPT, no Copilot, seja onde for,
faz uma pergunta e ela já te traz ali uma resposta muito direcionada, né? Então isso aí, sem dúvida nenhuma, traz uma agilidade ali no processo de pesquisa tudo e para você resolver os problemas, que ajuda demais. Então é preciso usar a inteligência artificial mesmo que você esteja começando para aprender também. Nós fizemos até um vídeo recentemente, né? Pega um repositório e pede para te explicar o que está acontecendo ali. Putz, rapidamente você tem um resumo perfeito ali daquele código. Então é muito bom, né? Mas acho interessante que você colocou ali, a palavra que você usou foi muito boa, que foi sensação. Porque saiu um estudo, esses dias eu estava vendo aqui no LinkedIn, várias pessoas linkaram esse estudo, que mostram que as pessoas se sentiam mais produtivas, mas quando foram avaliar concretamente, elas estavam sendo menos produtivas. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque às vezes você está se sentindo mais produtivo, mas você não está sendo mais produtivo. O CEO do Google falou, 30% do nosso código já é sugerido ou gerado por IA. E isso deu pra gente 10% de produtividade. Assim, então na proporção não é igual, né? Pode ser que 50%, 60%, 70% e ele continue com a 10% de produtividade. Teve uma outra pesquisa que saiu recentemente com alguns CEOs também, que eles estavam falando justamente isso. A quantidade de código que está sendo gerado por IA é muito grande. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo que está trabalhando ali precisa revisar aquilo tudo. E o tempo gasto para revisar aquele catatal de código também não compensa tanto. Então é justamente isso. Pronto, você gerou código pra caramba. E Dev Júnior, geralmente, é aquele cara que ama o código que ele fez. Tem dificuldade para refatorar, então já cria uma outra barreira, né? Exatamente. Então, na verdade, eles estão chegando à conclusão que a gente já sabia há muito tempo, né? Que código mal escrito, mal revisado, dá mais trabalho no final, né? O que eu tenho visto também interessante essa tendência? Me parece que o ChatGPT funciona bem, né? E essas outras tecnologias, quando você trabalha em pequenos incrementos, que é o desenvolvimento ágil, Extreme Programming, né? Tem até um cara que eu sigo, que é muito bom, que ele criou lá umas regras, né, para o cloud para usar TDD na hora de desenvolver. Aí, nesse caso, parece que funciona muito bem, porque daí ele vai trabalhando em pequenos passos e fazendo os testes direitinho. Então, é interessante que parece que também estão chegando à mesma conclusão, né, do desenvolvimento ágil, né? Desenvolvimento ágil raiz, né? Não que é, de fato, você funciona melhor, né? Você é mais produtivo quando você trabalha em pequenos incrementos e faz o teste e revisa bem o seu código e tal. Se você fizer só vibe coding, o negócio não vai dar certo, né? Vai dar mais trabalho. Porque senão vira magia. Às vezes funciona, às vezes não. Entendeu? O outro uso bom que eu vi também é quando você está começando o projeto do zero. E aí você bota no prompt, olha, eu vou fazer um projeto com essa stack, vou usar essas ferramentas, cria para mim o que a gente chama de boilerplate, né? Os arquivos básicos do seu projeto. Então, para esse tipo de projeto, a IA também dá um bom start. Mas o problema é isso, né? O start é um momento e os incrementos pequenos você precisa saber o que você vai fazer. E isso é o que dá mais trabalho, né? A manutenção do sistema, não é a criação do zero. E é aí que, justamente, essa geração do dia a dia, você coloca um exemplo de teste e aí a empresa lá pagou o Copilot para o time inteiro. Então é excelente. Você escreve ali uns 2 casos de teste e aí o autocomplete vai e te sugere já mais uns 3. Só que você tem que olhar o que ele está fazendo. Não adianta só colocar lá achando que o projeto vai funcionar. Vão ter algumas nuances que se você colocar o seu código em produção, ele não vai rodar ou vai fazer alguma coisa errada. Acho que mencionei até um caso explícito com o Otávio. Tinha um código que eu tinha que fazer para tratar um nulo. Só que eu queria tratar só algumas de acordo com a data. Se a data for maior que isso, você tem que colocar esse valor em vez de nulo. Eu pedi para o Cláudio fazer. Ele filtrou a lista. Ele eliminou uns que estavam antes da data. E não era isso que eu queria. Se eu jogasse aquilo para produção e não conseguisse ler e avaliar, eu ia filtrar um monte de resultado e ia vir um ticketzinho falando, olha, tem coisa aqui que deveria tá aparecendo nada antes de 2022, que era a minha data lá. Eu tive que corrigir. Eu falei, opa, não é para você eliminar. Mantém os que estão lá, eu só quero fazer esse tratamento para os depois de 2022. Então, eu acho que tá aí o ganho de produtividade. E é a turma júnior falando que se sente mais produtivo, às vezes é só a produção do código. Se tá fazendo o que deveria fazer, né? É outra história. É outra história. Nós tivemos uma conversa recentemente com a Loiane Groner, que trabalha no Banco de Nova York. Ela falou pra gente que estão usando também agentes, usando inteligência artificial dentro dos softwares, né? Não só para criar código, mas para rodar também. E aí, no fim, ela resumiu perfeitamente. Assim, pô, e aí? É mais trabalhoso, menos trabalhoso? Ela falou assim, não, continua sendo engenharia de software. Não mudou. O trabalho ainda continua igual. Não interessa, né? Se você vai trabalhando com agentes, ou seja, com o que for, no final é engenharia de software, né? Que você é engraçado que eu tenho visto que tem um pessoal que está falando que o requisito para usar bem
é a pessoa saber fazer sem usar. Olha que ironia. Então, dá certo para quem sabe fazer, se não pudesse usar, né? Então, é interessante isso daí. Bom, acabou que a gente começou falando de trabalho remoto, automaticamente impossível não chegar na inteligência artificial, mas inteligência artificial acho que é papo suficiente pra gente ir pra outro episódio, né? Não? Senão a gente vai ficar aqui durante mais umas 4 horas conversando. Espero que você tenha curtido esse papo. Agradeço demais a vinda de vocês. Muito bom conversar entre amigos. Se você curtiu, deixa aí o seu like, comenta o que você achou dessa conversa. Se você já acessou a nossa pesquisa salarial, ela está disponível em pesquisa.códigofonte.com.br. Tem lá desde 2021, até agora são 5 edições. Dá para fazer os seus comparativos e ter essa percepção de como está indo o mercado, né? E aproveito também para deixar a palavra para vocês e onde é que a galera que gostou de ouvir vocês, que provavelmente já conhecem também de um canal ou do outro, mas onde é que encontra vocês aí nas redes para poder trocar um papo, mandar uma oportunidade, pedir uma oportunidade, fazer o networking. Eu que agradeço aí o convite, né? Foi bem divertido, né? E legal o papo, né? Bom, para mim o pessoal pode me encontrar no LinkedIn. Eu aceito todo mundo, né? Não fico... Tem gente que, né? Não, só gente que conhece que adiciona na rede, né? E eu costumo postar várias coisas sobre inteligência artificial, sobre mercado, às vezes com opiniões meio fortes, né? Então, se o pessoal quiser me seguir, pode entrar lá no meu LinkedIn. O YouTube eu não tenho produzido mais conteúdo por falta de tempo, né? Quem sabe mais pra frente eu volte, né? Mas quem quiser conhecer também, tem vários vídeos lá falando de arquitetura de software, teste de software. O pessoal pode se inscrever lá e dar uma olhada nos vídeos. Tem um livro, o livro do Otávio também está disponível, né? Está disponível ainda, Arquitetura Limpa na Prática, né? Que fala sobre como aplicar a arquitetura limpa, né? Que é um conceito lá do Robert Martin. O livro do Robert Martin, ele é muito bom, mas ele fala mais de princípios, né? Não tem um exemplo completo. Então, essa foi a ideia do livro, né? Mostrar um exemplo para explicar as ideias da arquitetura limpa, né? E agradeço mais uma vez aí o convite. Foi muito, muito produtivo, muito legal essa conversa. Bom, para mim pode me encontrar também no LinkedIn. Meu nome é diferente, né? Então, Renzo Nutitelli, potencialmente deve estar escrito aqui na descrição do canal. Você conseguir escrever Nutitelli, que é uma dureza, eu sei disso, sempre tento soletrar. Também estou presente lá no Instagram, RenzoProBR. Se quiser me seguir lá, trocar umas mensagens, estou disponível. E também não tenho mais produzido conteúdo no canal, também por falta de tempo. Vai trabalhar para fora, normalmente o tempo fica escasso. Mas ainda tem muito conteúdo, muito vídeo lá também. Fica à vontade para seguir, se inscrever lá também. E queria agradecer a oportunidade e deixar aí livre. Sempre que precisarem, estamos aí à disposição. Somos vizinhos, então é só mandar um zap e a gente pegar uma carona para gravar quando vocês quiserem e precisarem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Então não deixa de deixar o like aqui nesse vídeo, deixa o comentário que você gostaria também, que a gente, foi o que a gente falou, já é todo mundo amigo, que a gente já tá tomando café em casa, tranquilamente. Então é só falar o conteúdo que a gente traz eles dois para discutir novamente. Obrigado aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.